sejam bem-vindos sempre. Bom, então vamos dar sequência nessa nossa conversa a respeito do olhar aristotélico sobre as questões que envolvem a metafísica. E num contexto geral, nós podemos entender que esse olhar que Aristóteles traz para nós em relação à metafísica diz respeito à nossa capacidade enquanto indivíduo, enquanto de sociedade, de nos transformarmos, porque nós estamos num processo que ele é constante, ele é contínuo, então o tempo todo nós passamos por essa premissa da transformação, ou talvez a premissa da adaptação, porque se o meio em nosso entorno ele sofre essas alterações, ele passa por essas transformações, cabe a nós nos adaptarmos e seguindo nessa corrente, nessa busca por esse desenvolvimento que ele é sempre constante, ele é ininterrupto. E nesse contexto, Aristóteles ele trabalha a questão das substâncias. Então ele faz a divisão entre substância primeira e o que nós chamamos de substância segunda. É como se nós pegássemos algum elemento, alguma substância, algum ser, algum indivíduo e nós fôssemos fazendo um escalonamento, uma subdivisão para a gente conseguir chegar à essência. E como que nós fazemos? Nós vamos ter a substância ou o indivíduo, nós vamos ter a espécie e nós vamos ter o gênero. Então, se eu pegar a título de exemplo para vocês, a minha substância, o meu indivíduo é o Álvaro. Qual é a espécie do Álvaro? Álvaro é um gato. Qual o gênero do Álvaro? Álvaro é um animal. Então, eu tenho Álvaro, gato, animal. Então, indivíduo, substância, espécie e gênero. Álvaro, gato, animal. E ainda nessa divisão do pensamento aristotélico, nós temos o que ele denomina como categoria e causas. Categoria de uma maneira bem sutil, até porque a gente não precisa complicar aquilo que não exige esse grau de dificuldade. A gente pode bem objetivamente colocar as categorias como sendo características, alguma definição, alguma associação, algo que a gente traz às substâncias, sendo as substâncias os nossos indivíduos, os nossos membros. Então, categoria, eu vou traçar características, eu vou traçar associações, algo que me remeta àquela substância. E depois eu tenho as causas. As causas são os porquês. Então eu vou ter a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. Aí eu preciso entender qual a pergunta eu tenho que fazer para me chegar à resposta. Então a causa material, eu quero saber do que é feito. Na causa eficiente, eu quero saber quem ou o que produziu aquele material. Na causa formal, eu preciso saber o que é. E na causa final, eu quero saber qual é a finalidade, qual é a causa, o resultado que todos nós esperamos de tudo isso. Então, eu tenho como causa material. Então, a minha substância, no caso, para exemplificação, vou continuar seguindo o exemplo do Álvaro. Então, causa material, do que é feito? Então, o gato, ele tem átomos, tem células, tem substâncias que vão dar toda a formação da estrutura dele. Então, vamos ficar com células. Causa material do que é células. Então, depois, na sequência, eu tenho quem ou o que produziu. Então, quem produziu foi a linhagem genética da qual decorre o Álvaro. Então, os progenitores. Causa formal, o que é? Ele é um gato. E a causa final? Para que ele existe? Então, eu tenho várias causas para a existência do Álvaro. Então, ele
veio para cá para quê? Para deixar o ambiente um pouco mais aconchegante, porque quando eles estão por perto, a gente tem esse carinho. Eu tenho a questão da caça, então eles têm esse instinto de pegar as presas e trazer para casa, né? Então ele vai lá, ele pega o que ele acha conveniente, traz para dentro de casa. E tem também qual a causa final, para que o Álvaro existe. O Álvaro existe para constantemente machucar nas concertinas dos vizinhos. Então, eu tenho a causa final, eu posso tentar infinitas possibilidades, porque eu não necessariamente eu preciso ter uma resposta única. E isso nos remete à questão do existencialismo. Então, qual a causa, qual o motivo, por que nós existimos? Então, essa é uma pergunta que ela vai ter infinitas possibilidades. Então, nós não sabemos ao certo, nós não temos uma resposta precisa. Então, nós precisamos levantar todos esses porquês para que a gente consiga chegar a uma resposta, a uma orientação um tanto quanto melhor, mais objetiva para a nossa existência. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem. Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, ok?